Olá, gente! Estamos de volta aqui com o nosso canal, né, o Observador, dando uma olhada agora nessa nova tacada do Trump. Eu já fiz vídeo aqui no canal hoje mesmo falando sobre essas estratégias enxadrísticas do Trump, quando ele fala que vai anexar a Groenlândia, que vai transformar o Canadá no 51º estado, essas coisas assim, né? E de repente ele está colocando algo, né, para você que está se contrapondo a ele e para ver sua resposta. É claro, agora ele falou o seguinte, que vai colocar 100% de tarifa em produtos russos que entram nos Estados Unidos. Gente, a Rússia está sancionada até o pescoço por conta da invasão à Ucrânia, né? Foi uma invasão de um país em outro país soberano, uma democracia com eleições, um país que desvencilhou-se das garras da antiga União Soviética lá nos anos 90, depois da queda do Muro de Berlim, depois do rompimento e da queda, o colapso da economia da União Soviética, aquela economia comunista que já durava 80 anos. E, gente, a gente fica tentando entender assim como é que o Putin sobrevive, como é que ele não caiu ainda, né? Aí eu perguntei aqui para o ChatGPT como é que são essas exportações de produtos russos para os Estados Unidos. A gente sabe que eles mandam gás natural para a Europa, né? Que é importante pra caramba, né? Mas, gente, apesar dessas sanções pesadas americanas e do bloco ocidental, da OTAN, por exemplo, né? Aqui a gente vê uma foto do Trump reunido com... Cadê? O Trump reunido com o secretário da OTAN, né, gente? Cadê ele? Como é que ele chama, gente? O secretário-geral da OTAN é o Mark Rutte. Mark Rutte, é esse cabra aí, conversando com o Trump. A OTAN é a Organização para o Tratado do Atlântico Norte, foi uma entidade criada lá atrás, nos anos 50, contra o Pacto de Varsóvia, que era o contraponto, né, das potências da antiga União Soviética, inclusive a Alemanha Oriental, contra Estados Unidos e aliados, que foram os vencedores da Segunda Guerra Mundial, inclusive com a União Soviética de Stalin, né? Talvez se Stalin não tivesse entrado na guerra contra Hitler, o resultado teria sido diferente, né? Se Hitler tivesse realmente cumprido o que ele fez naquele pacto Molotov, como é o nome do outro? O pacto que ele fez lá, de não agressão contra a União Soviética, Hitler e Ribbentrop-Molotov. Fizeram aquele pacto, mas o Hitler, como era maluco, né? Assim como ele fez o pacto antes com a Grã-Bretanha, né? Com o primeiro-ministro Chamberlain, que ele também não cumpriu, e saiu invadindo tudo, Sudetos invadindo Hungria, Tchecoslováquia, invadindo a Polônia, aí estourou a Segunda Guerra Mundial. Aconteceu a mesma coisa, né, com o Stalin, e se Stalin não tivesse entrado na guerra com os aliados, talvez a Alemanha tivesse ganhado a guerra, né? Ou a guerra teria ainda durado mais, sei lá, 5 anos, seriam 10 anos de guerra, né? Mas voltando, o Trump falou que vai meter 100% de tarifa e eu quero ver até quando o Putin aguenta. Gente, esses ditadores lá dos anos 90, gente, tá na hora já desse pessoal sair fora, né, cara? O Xi Jinping também chega, né? O Maduro na Venezuela, esse Khamenei no Irã, o Ortega na Nicarágua, um cara dos anos 80, 70 que volta. Gente, é incrível, né? Como é que o mundo tá todo de cabeça para baixo mesmo. Eu perguntei, vem cá, o que a Rússia manda para os Estados Unidos, hein, gente? Tá ali, ó, fertilizante. Olha, quase 3 bilhões de dólares ano passado de exportação, tá? Mas foram 4,5 bilhões em 2023 e 14 bilhões em 2022. Você vê como é que as sanções, elas são pesadas, gente. Em 2022, a Rússia mandou para a América quase 15 bilhões de dólares em produtos em 2022. Caiu para 4,5 em 2023 com as sanções e agora caiu para 2,8 e vai cair mais ano que vem.
Então eles mandam fertilizante, que é o tal do HS-31, aquele que Bolsonaro foi negociar com Putin lá. Bizarra essa atitude do Bolsonaro de ter viajado para a Rússia para encontrar com Putin. Que coisa estranha, cara. Ele deu uma mensagem esquisita, não gostei daquilo também não. A gente faz esse tipo de análise, avaliação e a gente faz também essa... A gente dá esse puxão de orelha também, né? Não é porque eu sou de direita, eu sou um libertário, eu sou um conservador, eu sou um liberal, que eu vou apoiar tudo quanto é decisão que o cara está tomando. Às vezes o cara erra, né? Como o Bolsonaro errou, indo lá encontrar-se com Putin. Eles mandam também platina e ouro e outros metais preciosos para os Estados Unidos, produtos químicos inorgânicos, também ferro, aço, alumínio e cobre, madeira e derivados de madeira, e também máquinas e reatores nucleares, tá? São coisas que os Estados Unidos compram da Rússia, né? Deixa eu ver. Qual era o panorama em 2021? Vai vendo. Era combustível, petróleo e derivado. Cerca de 51% das exportações da Rússia para os Estados Unidos, gente, era combustível e petróleo. Você vê, né? Como é que os Estados Unidos eles são hoje autossuficientes em petróleo e gás, né? Além de terem usinas nucleares e usinas hidrelétricas também, né? Muitas barragens. Então, os Estados Unidos são autossuficientes, gente. Quem precisa dos Estados Unidos são os países da União Europeia, a China que precisa, a Rússia também precisa, a África. O Brasil, então, nem se fala, né? O Brasil é 100% dependente dos Estados Unidos, gente. Então, em 2021, né? Eles exportavam metais e outros produtos de metais, ainda pedras preciosas, joias inclusive, produtos químicos, máquinas, equipamentos e veículos, tudo vinha da Rússia para os Estados Unidos. Madeira e outros produtos derivados da madeira, produtos inorgânicos, tudo isso era mandado da Rússia para os Estados Unidos, que era um montante de 15 bilhões de dólares em 2022 e caiu para 2,8 bilhões agora em 2024. E esse ano, fechando a fatura de 2025, ainda vai ser muito pior, talvez uns 2 bilhões de dólares só. Você vê como é que a Rússia está sancionada, gente. E realmente, agora o Trump meteu essa, né? Eu vou tarifar em 100% se não houver cessar-fogo em pelo menos 50 dias, tá? Ele ameaçou mesmo. O presidente americano, hoje, segunda-feira, dia 14 de julho, né? Ele chamou as tarifas de tarifas secundárias, essa que ele está colocando em países do mundo todo, e falou que vai meter 100% se não houver um cessar-fogo, se a Rússia não parar de bombardear, especialmente bombardeando Kiev, né, gente? Kiev, que é a capital da Ucrânia, onde tem cidadãos comuns, que não tem bases aéreas nem militares, gente. É a capital, você não pode estar bombardeando a capital. Imagina se o Zelensky resolve bombardear Moscou, né? É bizarro. Então realmente a coisa escalou de um jeito, e quanto mais o Trump aperta de um lado, mais o Putin continua dando essa cartada e continua fazendo esses bombardeios com 500 drones. No final de semana passada a gente viu como é que foi, né? A semana passada toda foi de bombardeio de drones e mísseis contra Kiev, especialmente contra a capital. Ele está querendo enfraquecer o Zelensky. Aí a pergunta que eu sempre faço, o que o Putin quer exatamente? Ele quer que o Zelensky peça para sair, aí ele vai colocar lá um cara dele, um proxy, na presidência da Ucrânia. Ele quer anexar a Ucrânia inteira, transformá-la numa província soviética, ou ele quer apenas aquelas cidades ali do leste divisa com a Rússia, tipo Mariupol, Porto, etc., né? Kharkiv, aquelas cidades que ficam ali a leste. A gente não sabe, mas vamos ver, estamos aguardando aí, porque por enquanto, a gente analisando o que está acontecendo com esses tarifaços do Trump, o Trump até agora está vencendo, gente, vamos combinar, hein? Esse tarifaço de 50% que ele deu agora no Brasil, bicho, o Brasil parou. O Supremo recuou, o Lula fica falando besteira, quanto mais o Lula fala, melhor. Quanto mais a Janja chama jornalista de vira-lata, melhor ainda. Né? Aí vem Mira Leitão, o filhinho dela, dizer que, tá vendo? Estão dando um tiro, a direita deu um tiro no pé com o tarifaço organizado por Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro com amizade com o Trump. Por isso que teve tarifaço. Não foi por causa disso não, gente. Não foi por causa disso, o motivo não foi esse não.
É só você fazer um retrospecto de tudo que aconteceu nesses últimos 5 anos, mais ou menos, que você vai ver quem foi que provocou primeiramente. E termina com o Lula, ano passado, durante as eleições americanas, chamando o Trump de nazista, que seria um fascista nazista na presidência da República Americana. Crente que a Kamala Harris ia ganhar, se ferrou. Né? O Trump ganhou com imensa maioria, não só a presidência da República, mas também no Senado e na Câmara, né? Dos deputados dele lá no Congresso americano. E além de todas as confusões jurídicas internacionais que a Suprema Corte brasileira tem feito contra empresas americanas, cidadãos americanos. E para corroborar, vem o novo presidente do PT, que foi eleito agora, nesse final de semana passado, na semana passada, dizendo que Trump realmente é um nazista, é um fascista. Falou isso na Globo News. Então, gente, é isso aí. Agora aguenta, né? Você fez o L? Isentão, ficou em cima do muro. Ai, Bolsonaro não. Bolsonaro fala muito palavrão. Ai, meu Deus, ele é genocida. Ele matou ele inventou um vírus e matou 700 mil pessoas e botou fogo na Amazônia. Aí, agora aguenta, né? Você botou um democrata maravilhoso na presidência da República, o Zé Cachaça, tirado da cadeia e colocado na presidência da República. É isso aí, gente. Vamos aguentar. Será que vai até 2030 desse jeito? Se o Brasil for com o Lula até 2030, cara, aí a gente venezuelou geral, tá? Valeu. Então, pessoal, valeu. Obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente. Eu sou Fábio Pirajá. Muito obrigado e até o próximo vídeo.